Agora, no Acorda Rio Grande, Dinheiro em Pauta. Com Tiago Lemes de Sá, do canal Seja um Holder. O Tiago já está conosco para falar sobre as dúvidas dos nossos ouvintes. Volta e meia a gente recebe aqui os questionamentos e hoje, aonde investir? Tudo bem, Tiago? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes. Então, justamente isso. Hoje a gente vai trazer aí onde investir de acordo com cada objetivo financeiro. Então, até já indico aí o pessoal pegar um papel e uma caneta para depois poder até estudar melhor sobre esses tipos de investimento. A gente sempre fala aqui que tem tipos de investimento de acordo com o perfil de investidor, né? E também é importante entender onde investir de acordo com cada objetivo financeiro. Quando a gente trabalha em mentalidade de investidor, a gente sempre vai querer rentabilizar o dinheiro, né, independente do nosso objetivo, independente de qual momento a gente vai utilizar esse dinheiro para que ele não fique parado lá na conta corrente ou na poupança sem render um valor adequado. Então é importante a gente entender isso. E aí esse objetivo ele vai depender do quanto de tempo tu vai utilizar esse dinheiro. Tu vai usar em quantos meses, em quantos anos, para tu saber onde é a melhor forma de alocar dinheiro para que tu não perca dinheiro também. Então, o que a gente faz? A gente divide isso mais ou menos em períodos, em tempos, né? Então, o primeiro deles é, por exemplo, objetivos financeiros que eu tenho de até um ano. Então, alguns meses, um ano, fazer uma viagem, por exemplo. Objetivos de curto prazo. De curto prazo, exatamente. Então, quero fazer uma viagem que eu já tenho isso definido, vou guardar um pouco de dinheiro para que ele rentabilize. Então, a gente indica aí investimentos de liquidez diária normalmente, né? O que seria liquidez diária? Eu posso retirar a qualquer momento esse valor, né? Porque é um curto período de tempo, né? Curto prazo, como tu comentou. Então, a gente vai ter aí o Tesouro Selic, um CDB, que é um certificado de depósito bancário de liquidez diária também, né? Eu posso até chegar a investir, por exemplo, em LCA e LCI, que são letras de crédito do agronegócio ou do setor imobiliário. Eles também têm liquidez diária, só que eles têm uma carência, às vezes, de 275 dias. Então, já é para períodos um pouquinho maior ali naquele um ano. Então, são tipos de investimento de renda fixa que eu vou ter garantia de qual vai ser a minha rentabilidade de acordo com o vencimento, de acordo com o prazo que eu vou tirar esse dinheiro. Então, curto prazo seria esse tipo de investimento. Quando a gente fala aí de objetivos de médio prazo, que seriam até 5 anos, a gente já pode pegar aí investimentos com um vencimento maior. Ou seja, ele vai ficar um determinado tempo lá investido, eu não posso retirar esse dinheiro, mas eu já sei quando que vai ser o vencimento, quando que eu vou retirar e qual vai ser a minha rentabilidade. Então ainda precisa ser investimentos de renda fixa, que eu tenho garantia de quanto que eu vou de quanto que esse dinheiro vai render ao longo desse tempo, né? E aí, por exemplo, é um objetivo de um carro, né? Eu quero me planejar para comprar um carro, em vez de ter financiamento, em vez de me endividar, eu vou me planejar até 5 anos aí comprar um carro e preciso deixar esse dinheiro rentabilizando. Aí a gente pode manter ainda um Tesouro Selic, né, que é aquele investimento onde eu estou investindo no governo, então é um investimento seguro. Vou poder aí pegar então investimentos com vencimento maior, mas com uma rentabilidade maior. Então pode ser sim um CDB, um LCA, um LCI com vencimento de até 5 anos. Então aqui é importante saber disso, eu não vou poder retirar esse dinheiro antes desse tempo. Esse detalhe é importante, eu acho que as pessoas se preocupam, né? Pô, fiz um investimento que tem agenda programada para 2030, por exemplo, 2028, enfim. E se eu precisar do dinheiro antes? A pessoa tem uma taxa que é cobrada, como é que funciona? Perfeito. Tem alguns investimentos ali que eu consigo, né? Por exemplo, às vezes um LCA, um LCI, um tesouro direto, onde eu consigo fazer essa venda a mercado, que a gente chama, né? Eu posso tirar esse dinheiro ali em algum momento, só que daí eu não tenho mais aquela garantia de rentabilidade. Então ele vai a livre oferta no mercado. Eu posso ganhar dinheiro ou eu posso perder, dependendo de como é que está a variação desse título de investimento no mercado, né? Mas se tu levar até o vencimento, até ali o prazo onde foi acordado, isso não tem problema, tu vai ganhar aquela rentabilidade. Então, na renda fixa acaba acontecendo isso. Então, é muito importante, né, quando a gente começa a investir, entender sobre isso, entender sobre esses prazos, o que acontece, né? Então, claro que a gente não consegue entrar tanto em detalhe aqui, mas são alguns pontos que a gente frisa para quem está começando a investir, né? E é por isso que a gente sempre fala da organização, porque esse investimento a médio prazo, ele não é justamente para emergência. Ele é para ficar lá realmente
totalmente parado. Tu vai ter uma outra reserva que essa sim é para situações emergenciais, e aí você divide os seus investimentos em grupos. O investimento para reserva de emergência, curto prazo, médio, e o próximo item que deve ser o de longo prazo. Exatamente, tem que ter essa consciência de controle financeiro, não é um valor que eu vou colocar lá e eu preciso a qualquer momento, não, é para aquele objetivo, de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, então tem que ser bem planejado. E como tu falou, o próximo passo é o longo prazo. O longo prazo é justamente mais de 5 anos que a gente fala, né? E aí vai ser, por exemplo, a liberdade financeira, a aposentadoria, que a gente chama, né? Então é aquela questão de eu ir juntando um valor, investindo o valor, para que lá na frente esse valor ele me renda, uma renda passiva, e ele consiga aí ser acrescentado ao meu salário, à minha aposentadoria, ter a liberdade financeira, poder receber através dos meus investimentos. Aí sim eu posso ter investimentos de renda variável, que a gente chama. Pode ver que até agora a gente não estava colocando isso, mas já aí para longo prazo eu posso sim ter uma carteira diversificada, que daí vai ser de acordo com cada perfil, vai ter mais pessoas que vão investir mais em renda fixa, vão ter aquelas pessoas que vão investir em renda variável, em ações, fundos imobiliários, que a gente já trouxe um pouco aqui também. Mas aí sim eu posso ir para a renda variável, porque o próprio nome já diz, a renda variável ela varia, então eu não posso pensar em investimentos de curto prazo para isso, porque eu não sei como é que vai estar o valor de uma ação no fundo imobiliário daqui 1 ano, 2 anos, tem que ser no longo prazo. E aí sim eu monto uma carteira diversificada, então eu posso ter essa cesta de investimentos. Então aqui era justamente isso. Trazer algumas questões práticas de investimento de acordo com cada objetivo. Esse ponto que tu colocou é muito importante, de ter esse controle financeiro de acordo com o teu objetivo, entender sobre isso para que não tenha nenhum tipo de prejuízo. E claro, né, fazer qualquer investimento é buscar o conhecimento, entender sobre cada tipo de investimento. Né, eu falei aqui, acaba sendo o que a gente sempre fala, uma sopa de letrinhas, às vezes para que o pessoal ainda que não entenda, mas que pode ir lá no nosso canal, lá do Seja um Holder, lá pesquisar LCA, LCI, CDB, Tesouro Selic. Pesquisou no nosso canal, com certeza vai ter lá um vídeo explicando melhor e aprofundando sobre o assunto. E também como criar a própria conta numa corretora, Exato. enfim, todos esses detalhes que são práticos também, são importantes. Tiago, acho que é importante também a gente falar sobre um percentual. Por exemplo, a pessoa conseguiu se organizar, fez renda extra, conseguiu definir que R$1.000 por mês é o valor que ela consegue investir para os objetivos de curto, médio e longo prazo. Como que tu dividiria percentualmente esses valores? Perfeito, boa pergunta. O que acontece? Para aposentadoria, para longo prazo, normalmente o que a gente fala? Aí indo para mais fonte de receita. Eu tirar ali em torno de 10, 15, 20% pelo menos do meu salário, da minha receita, para investir para o longo prazo. Se eu tenho um valor, não dá para eu estipular talvez assim, R$1.000 em qual percentual, vai depender muito de cada objetivo. Né? Então, eu tenho alguns objetivos de curto prazo que talvez eu vou investir um pouquinho mais, ou isso está muito próximo, né? Mas o que é importante é eu sempre deixar um valor para longo prazo, para que seja minha aposentadoria, para que seja lá na frente. Se a gente não pensar no longo prazo, a gente viver ali muito de forma imediata também, vai chegar um momento que eu não vou ter um dinheiro. Né? Então, vai depender muito desses teus objetivos financeiros. Né? Então, a gente acaba não considerando assim, não, eu vou investir isso aqui e vou dividir médio, curto e longo prazo. Acho que o principal é a gente guardar ali também para longo prazo, para a gente ter essa receita lá na frente. E aí eu entender de que forma são os meus objetivos para eu colocar isso na minha receita ali, na minha renda que eu tenho mensal, né? Então, esse é um tema praticamente para um próximo programa, porque como escolher os objetivos? Exato, perfeito. Porque a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer para poder se organizar. Se a gente não sabe por que a gente quer guardar dinheiro, para que a gente quer investir, vai ser muito mais difícil de investir porque não vai ter um propósito. Exatamente. Agora, se tu coloca uma meta, um objetivo, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero reformar minha casa, quero, enfim, a faculdade do meu filho, enfim, são metas mais tangíveis que na hora de tomar aquela decisão entre fazer um gasto desnecessário ou não fazer, a pessoa coloca a mão na consciência. Exato. E vou evitar de gastar. Sim, perfeito, até é justamente isso, né? Às vezes tu pode botar vou botar um objetivo de curto prazo, eu quero trocar de carro, mas talvez não seja o momento. Então, tu primeiro tem que fazer um controle financeiro, o principal ir guardando a longo prazo também, e aí sim, no momento certo, tu vai trocar de carro ou vai fazer uma viagem
com um custo maior, né? Então, o principal é ter consciência financeira em todos esses quesitos para que tu consiga ter uma boa vida financeira. Tiago, obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, bom final de semana a todos. Valeu. Tiago Lemes de Sá, para você que quiser mais informações, no canal Seja um Holder.